Doutor, qual é a diferença entre voto em branco e voto nulo? A doutrina estrangeira diz que eles são votos estéreis, votos que não elegem. E há uma diferença que os espanhóis, por exemplo, os que escrevem sobre ciência política, sobre a ciência do voto, dizem que o voto branco tem um mérito daquele eleitor que crê, que julga que os nomes que se oferecem na campanha não merecem a sua escolha. Então, o voto nulo não. O voto nulo aqui no Brasil há de dois tipos. Há votos nulos que o eleitor nulifica, como no passado, escrevendo nas cédulas barbaridades, pornografias e tudo, e há aqueles votos que são anulados pela Justiça Eleitoral. O candidato é inelegível. Passam os seus votos a serem considerados nulos pela Justiça Eleitoral. E são esses votos nulos pela Justiça Eleitoral que vão levar a quê? Se mais da metade dos votos forem nulificados pela Justiça Eleitoral, a eleição se repetirá. E não se somam, nesse caso, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se somam votos nulos pela Justiça Eleitoral dos votos nulos pelo eleitor. Quando, por exemplo, na urna eletrônica, vota em um número que não existe e confirma. Esse voto é nulo. Se eu votar em nulo, significa que eu estou beneficiando o candidato que está na frente? Não, apenas que o quociente eleitoral vai ser reduzido. Porque, depois da eleição, a Justiça Eleitoral faz uma divisão. Por exemplo, aqui em Brasília, votem 1.600.000. São 8 cargos a eleger para a Câmara Federal. A Justiça Eleitoral faz a divisão. 1.600.000 dividido por 8, aparece o número de 200.000. Será este o quociente eleitoral. O partido atingiu 200.000 votos, fará um candidato. O partido atingiu 200.000 votos, fará 2 candidatos, 400, 600, 3. E aí isso se chama, 1, 2, 3, se chama quociente partidário. Então, ao fim de cada eleição, se estabelece um quociente eleitoral e um quociente partidário, que é o número de vezes que o partido atingiu o quociente eleitoral. Então, o voto nulo não é contado para o cômputo deste quociente. Também o voto em branco não se conta. O que é voto útil? A imprensa tem dito esse voto útil, não vote, não perca o tempo em votar em nanicos. Aqueles que, segundo as pesquisas de opinião, que hoje influem demais na eleição, esses não têm a possibilidade de ser eleitos. Não vou perder meu voto. Eu encaminho meu voto para um daqueles que tem a possibilidade de alcançar o posto eletivo. Como que o eleitor pode votar na legenda e desde quando isso é permitido? Isso vem desde o início da representação proporcional no Brasil, desde 1932. O voto brasileiro proporcional é um voto não compreendido. Eu digo isso muitas vezes. Vota-se no Brasil diferentemente de tantos e tantos países que têm o sistema proporcional. É que lá fora, nos países da Europa, por exemplo, se vota em uma lista. Põe-se a lista na urna. Ou a lista é fechada, no sentido de que o eleitor não pode alterar a sua ordem, ou a lista é aberta, quando ele pode alterar a ordem que é iniciada pelos partidos políticos. Aqui no Brasil, curiosamente, o voto é um só. Retira-se o nome da lista do partido e vota-se apenas em um nome. A eleição, como dizem muitos aqui no Brasil, para proporcional, é fulanizada. Mas, dizem os teóricos, vota-se primeiro no partido político. Depois, no segundo movimento do voto, como diz o expert Jairo Nicolau do IUPEST do Rio de Janeiro, o segundo movimento do voto é para aquele que eu quero que venha no começo da lista. Nenhum eleitor percebe isso. Até porque na urna eletrônica brasileira eu toco uma tecla, surge um nome e um rosto. Eu penso que voto no rosto. O eleitor brasileiro não cuida de ver a relação dos nomes que acompanham aquele e que podem ser beneficiados com o seu voto. Há uma aleatoriedade do voto brasileiro que ninguém conhece, que ninguém percebe, ninguém se previne de ver quais os nomes que acompanham aquele que eu indico na urna eletrônica. Bom, a lista brasileira é ordenada ao final da eleição, porque todos votam em um nome. Os mais votados vão para cima, os menos votados vão para baixo. Ao final da eleição é que a lista é ordenada. Quando eu voto em legenda, eu faço o quê? Ordenem vocês. Qualquer que seja a ordenação dada pelos outros, eu acompanho.
Qual é o papel das pesquisas eleitorais, especialmente sobre intenções de votos? Elas realmente mostram a realidade, a intenção de votos? A pesquisa é desse século. Inicialmente, nos Estados Unidos, eles falavam de um voto de palha. Era, na verdade, uma consulta que eles faziam e faziam até por meio de telefone. Houve o caso incrível em que pesquisas foram desacreditadas porque elas eram feitas por telefone e, naquele tempo, os telefones só eram de uma classe média, acima da classe média. Então, houve um homem, um grande estudioso, que trouxe o elemento científico para o exame dessas pesquisas. A escolha, na verdade, a escolha racional daqueles que seriam consultados, denegriu a pesquisa anterior, feita por uma revista, Digest Literário, uma coisa assim, que tinha errado na pesquisa em função do nível de renda da população que tinha sido vista. A partir daí, critérios científicos foram, evidentemente, adotados por esses órgãos de pesquisa. Eu acredito neles. Eu acredito porque o pior para um órgão de pesquisa é ser desacreditado pela falha, pelo erro. E então, o que traz, ao meu ver, de ruim, de mal, é que, na verdade, a eleição se antecipa. Perdemos a novidade daquele tempo de esperar que a eleição fosse a definitiva. Hoje já se diz, fulano está eleito. Ela tem 49, ele tem 58, ele tem 60, 70, 80. E então perdeu muito da novidade da eleição. E muita gente diz que as pesquisas encaminham o voto de muitos. Os pesquisadores, os homens de pesquisa negam isso. É o efeito que no Brasil se chamou Maria vai com as outras. Agora, o mais curioso é que depois de uma eleição se faz uma pesquisa e aparecem mais votos para o vencedor do que ele teve efetivamente nas urnas. As pessoas que se esquecem ou fazem esquecer que perderam a eleição. E muitos daqueles que seguem as pesquisas não querem, na verdade, ter o seu voto perdido.